Um dos pontos de mais importância que você precisa considerar na gestão da sua empresa é a questão do estoque. Então, nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, deixa o like no vídeo e se você tiver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, tá bom? Meu nome é Renan Faria, eu sou contador e diretor da Reales Contábil. Nesse vídeo eu vou fazer um levantamento de tanto questão de experiência que nós temos ao longo desses anos aqui no escritório, atendendo diversas empresas, e também a relação entre essas empresas com o fisco e também a questão da própria gestão do estoque como um todo na empresa. Então vamos lá. A gente tem que entender que se a sua empresa tem a operação voltada para a questão do estoque, o estoque ele tem que ser algo extremamente apurado, analisado na gestão da sua empresa. Porque muita coisa pode acontecer se você não tiver muito bem alinhado, muito bem organizado quanto à questão do que acontece no estoque na sua empresa. Eu listei aqui alguns itens e aí dentro desses itens a gente vai fazer algumas observações. Primeiro item ali eu falo sobre a automação fiscal pelo certificado digital. Existem empresas que não têm ciência 100% de todas as notas fiscais de entrada. É isso mesmo. Nós temos aqui, já tivemos aqui clientes que não tinham a total informação das notas fiscais de entrada, porque às vezes um comprador comprava, não passava a nota fiscal para a empresa, ou outras pessoas utilizavam o CNPJ da empresa para fazer compras e a empresa acabava não sabendo. E o que eu coloco aqui como importante para esse tópico? Aqui, por exemplo, nós utilizamos o certificado digital da empresa, vinculamos esse certificado digital no nosso sistema e esse sistema ele roda para analisar se houve alguma compra com o seu CNPJ. E aí, dessa forma, a gente consegue, quando for fazer o levantamento fiscal da empresa, analisar se todas as notas fiscais foram de fato compradas pela empresa, porque a gente questiona o nosso cliente sobre o que nós temos no nosso relatório fiscal, que é o que foi apurado, considerando tudo que movimentou, tanto de Receita Federal como Receita Estadual. Ele consegue fazer essa análise e dessa forma a gente questiona para a empresa se essas compras foram de fato realizadas pela empresa. Esse é o primeiro ponto para a gente poder partir para um próximo ponto que está relacionado à classificação fiscal dessa mercadoria, desse estoque. Então essa classificação, o CFAP, é muito importante, né? Às vezes tem mercadorias que são compradas para ser revendidas ou compradas para serem utilizadas para uso e consumo, né? Você não vai revender, você vai utilizar ali e vai ser utilizado apenas para um consumo próprio da sua empresa, ou você, por exemplo, está comprando um ativo imobilizado. Então, esses itens da classificação fiscal, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque é a partir dessa classificação que você vai fazer a apuração fiscal da empresa e isso precisa estar organizado. A parte fiscal relacionada ao estoque, ela tem total envolvimento na questão tributária da sua empresa, porque é através dessa organização que você consegue partir para a questão da apuração fiscal e analisar não só as suas saídas, mas também as suas entradas. Outro ponto aqui que eu coloquei como importante para você ter como referência. Código do produto na entrada e da saída. Isso é extremamente importante. Se você compra um produto e você coloca lá que o código é o código 38 na entrada, esse código do produto tem que também estar na saída. Você não pode colocar um produto na entrada com o código 38 e na saída colocar com ele como lá 57. Se isso acontecer, o que vai acontecer? A Receita Estadual ela vai ter uma informação diferente do que está sendo passado pela empresa, porque para ela vai estar analisando lá no relatório dela o código do produto e esse código vai estar relacionado a uma saída que não vai existir. E aí o que acontece? Entradas vão acontecendo e não vão dando saída.
Então, para a questão a nível fiscal, e aqui essa organização e esse conteúdo que eu estou produzindo, ele tem tanto uma responsabilidade no aspecto da empresa, gestão da empresa, como também o que está sendo repassado para os órgãos, para o fisco. Então é importante entender o seguinte: a Receita Estadual ela tem esse controle pelos códigos e ela vai, dentro da organização dela, do ajuste que ela faz, analisar se esse código que você está utilizando na entrada é o mesmo código que está utilizando na saída. Isso é extremamente importante. Você não pode utilizar códigos distintos, até pelo fato de você saber o que está vendendo e dando baixa no que, né, foi dado de entrada. Então, assim, esse item na questão do código é muito importante. E aí você precisa ter um software, um sistema capaz de fazer esse tipo de apontamento, como também a sua equipe precisa estar bem treinada para poder fazer esse sistema funcionar. O sistema não vai funcionar sozinho, ele precisa de alguém alimentando, organizando, analisando as informações para que você consiga ter uma informação importante tanto para a sua gestão fiscal da sua empresa como um todo e também o que você está passando para o fisco relacionado ao estoque da sua empresa. Um outro item que eu botei aqui, nota fiscal de entrada e saída, que é um item que tem relação com os itens mencionados, mas o que está relacionado à questão de entrada e saída? Uma empresa ela não pode sobreviver apenas dando entrada, tendo nota fiscal de entrada no seu estoque. Né? A gente já viu situações de empresas com um elevado valor de entrada, porém pouca nota de saída. Isso aí acaba configurando que a empresa está vendendo sem emissão de nota. Uma empresa não consegue sobreviver normalmente apenas tendo uma alta entrada de notas, está comprando bastante, e aí você não tem as saídas. Como que uma empresa consegue sobreviver apenas comprando mercadorias e tendo poucas saídas? Então é importante que nesse aspecto fique entendido que existe uma proporção entre o que você tem de entrada de mercadorias no seu estoque e precisa existir essa saída para compensar essas entradas. E dessa forma apura-se os seus tributos, analisa toda a sua questão de custo até chegar no seu lucro. Mas essa questão, tanto das entradas como das saídas, precisa existir uma proporção. Né? Você não pode ter uma entrada muito superior às suas saídas. E esse descasamento chama a atenção lá do fisco e isso pode trazer sérios problemas para você. Um outro ponto que eu botei aqui é a questão da apuração e contagem do estoque de 15 em 15 dias, no mínimo. Né? A gente sabe que tem empresas que fazem isso semanalmente e outras empresas fazem mensalmente, mas o prazo de 15 dias é um prazo que eu acho razoável para você poder analisar todas as suas entradas, de fato olhar no seu estoque fisicamente para ver se os itens que constam nas entradas são o que de fato você está tendo lá, olhando no seu estoque, analisando as informações para ver se não está tendo nenhum desvio, se você não fez uma venda utilizando um código errado. Então é importante esse prazo de 15 dias, porque, por exemplo, o fechamento fiscal ele é feito de mês a mês. Então se você faz isso de 15 em 15 dias, você aí tem duas etapas de fechamento até a gente, quando for fazer as entregas das declarações, a parte contábil, for fazer as entregas que são feitas mensalmente, vai ter aí um prazo pelo menos de duas etapas, vamos assim dizer, de análise e fiscalização para que essas informações vão para o fisco de uma forma organizada, que eles possam analisar o que você enviou e que isso esteja de acordo com a sua gestão da sua empresa. O estoque, ele é um item muito importante na gestão da sua empresa. Você criou toda a estrutura operacional e o estoque ele é o pilar dessa estrutura operacional. Então, por isso, tanto a questão de cuidado do estoque físico, das pessoas que vão trabalhar com esse estoque, as informações que vão ser transmitidas pelo sistema, pela parte contábil, são várias mãos que trabalham nesse assunto e dessa forma precisa haver um alinhamento
A tecnologia, ela é muito importante nesse aspecto, porém também você precisa considerar que precisa existir a gestão, precisa existir alguém que faça esse controle e tenha esse cuidado para que você não tenha nenhum tipo de problema no futuro, tá bom? Te agradeço por acompanhar esse conteúdo até esse momento e te aguardo no próximo vídeo.